Olá, nessa aula eu vou falar de um tipo de objeto chamado objeto list, que é um objeto muito importante na linguagem R, né? Entre outras coisas, tá, esse objeto, né, é a base na qual é construído objetos da classe data frame. Os objetos da classe data frame são os objetos que tipicamente vão carregar nossas bases de dados no R, né? Então, o objeto list vai ser muito importante. A gente precisa aprender como manipular e como recuperar informações armazenadas nesse tipo de objeto. E é o que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? Não é muito complicado, o vídeo deve ser relativamente curto, né? Bom, antes de iniciar efetivamente, né, a aula, tá? Deixa eu só fazer um comentário sobre a interface que eu vou usar para me comunicar com R, tá? Nessa aula, tá? E a interface é essa que vocês estão vendo, né, na tela de vocês, tá? E essa interface é um editor de textos, tá? É um editor de texto genérico, né? Isso quer dizer que é um editor de texto que se presta a escrever código de diversas linguagens, tá? E esse editor de texto, ele é chamado Neovim, né? Ou Neovim, se vocês preferirem. Aqui está a página, né, do Neovim, tá, na internet, tá? É Neovim, Neovim.io, tá? Ele é um software aberto, vocês podem baixar, instalar nos seus computadores. Ele tem versões para o Linux, a maioria das distribuições já tem o package pré-configurado, né, para instalar o Neovim, tá? Ele tem versões para o Windows e versões para o OS X, né? O ambiente operacional do Mac. E, portanto, para a maioria dos computadores vocês podem instalar ele, tá? Bom, o Neovim, ele é um editor de textos muito poderoso e é um editor de textos que a gente chama de editor de texto modal, quer dizer que eu tenho alguns modos de interface com esse editor de texto. Em cada um desses modos, o meu teclado vai funcionar de uma maneira diferente, né? E, na verdade, ele é um editor de textos que não é muito fácil de aprender. Tá? E, exclusivamente por essa razão, eu não coloquei para vocês usarem, né? Eu não recomendei que vocês usassem esse editor de texto como uma forma de interface com R. Do restante, tá? Eu recomendo plenamente esse editor de textos, porque depois que você aprende a usá-lo, né? Depois que você passa as primeiras dificuldades, ele é muito poderoso, ele realmente é muito versátil. Então, quem se acostuma com esse editor de textos tem muita dificuldade em largá-lo, tá? Bom, o Neovim ou Neovim, tá? Ele é baseado em outro editor de textos, tá? E de fato ele é praticamente idêntico, ele é quase um clone, né? A gente diz que um fork, ele é um garfo, ele é uma ramificação, tá? Do editor de textos Vim, V-I-M, né? O Vim, tá? Ele é um editor de textos que tem um comportamento, do ponto de vista do usuário, virtualmente idêntico ao do Neovim, né? Então, se vocês instalarem o Vim ou o Neovim no computadores de vocês, caso vocês queiram, estejam dispostos a aprender o custo, né, de aprender a trabalhar com esse editor de textos, né? É, vocês vão vão estar praticamente indiferentes entre ser um Neovim ou o Vim, tá? Na minha opinião, o Neovim ele é um pouco mais ágil, né? Enfim, mas eu não tenho certeza, isso pode ser uma impressão muito subjetiva minha e é por isso que eu instalei o Neovim no meu computador e não o Vim, tá? Bom, então os dois editores de texto, primeiro tem uma curva de aprendizado relativamente íngreme, né? Principalmente o início do aprendizado é um pouco penoso porque eles funcionam de uma maneira que não é muito intuitiva, para ser mais preciso, não é muito igual, né, a dos editores de texto com os quais a gente está acostumado, tá? Superada essa primeira barreira, eles ficam muito agradáveis de trabalhar, tá? E esses editores de textos, eles têm uma outra dificuldade que normalmente a gente tem que configurar esses editores de textos para que eles se comportem como a gente gostaria que eles se comportassem, tá? E essa configuração, ela se dá através da gente escrever um arquivo, um documento de configuração mesmo, né? E através de uma série de recursos chamados plugins, né? Os plugins são extensões do nosso editor de texto, tá? Quase todos os editores de texto genéricos, eles admitem plugins, né? E mesmo alguns editores de textos específicos, né?
também admitem a existência de plugins, são extensões desses editores de textos que dão novas funcionalidades, né, a esses softwares, né? E para a gente trabalhar ou com o Neovim ou com o Vim, né, conjuntamente com R, eu recomendo, né, esse plugin, tá, que é o plugin NVIM-R, tá? Aqui está a página dele na internet. E esse plugin, ele, de fato, o que ele propicia é que a gente edite, né, scripts do R e trabalhe interativamente entre esses scripts, tá? E o console do R, né? Então, eles mais ou menos ele permite que a gente use, né, o Vim da mesma maneira que a gente usaria, tá, o RStudio, por exemplo, ou ArcWords, tá? Então, ele transforma, né, o Vim, esse editor genérico, tá, em um editor que pode ser usado especificamente para trabalhar com R. Então, deixa eu voltar aqui para a minha janela aqui do meu editor de textos. Vocês podem ver, né, que essa janela aqui está dividida em 3 painéis, tá? Nesse painel aqui, acima e à esquerda, tá? Eu tô com o meu script, tá? Com o local onde eu vou editar o meu script. No painel abaixo, esses são os mais importantes, esse acima à esquerda e o painel abaixo, eu tenho o meu console, tá? Então eu vou escrever instruções aqui no meu script, tá? Por exemplo, eu vou pedir para o R, né, criar um novo objeto chamado A, tá? Que vai ter vai ser um vetor composto pelos números 1, 3 e 7, tá? E vou mandar esse comando, tá, para o meu console. Mandei esse comando para o meu console e o que eu vejo aqui é que nesse painel aqui à direita apareceu essa letrinha A. Ela não estava aqui antes, né? Por que essa letrinha A aparece? Porque esse painel aqui é um painel onde eu tenho, né, um navegador dos objetos que eu criei na minha área de trabalho. Eu acabei de criar um objeto, apareceu esse objeto aqui. Bom, esse comportamento aqui é idêntico, né, sem tirar nem pôr, tá, ao comportamento do nosso RStudio, tá? Então vou abrir aqui uma janela com o meu RStudio, tá? Eu tenho aqui, na verdade, não 3, mas 4 painéis. Eu vou ignorar esse painel aqui à direita e abaixo. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas por hora vamos ignorar, tá? E desses 3 painéis que estão aqui, tá, que sobraram, né, depois que eu ignorei esse painel aqui, eu vou fechar esse painel, tá, clicando nesse íconezinho de minimizar aqui, tá, e desapareceu. Então agora eu tenho efetivamente 3 painéis, né? Desses 3 painéis, o que que eu tenho? O painel à esquerda e acima é o painel onde aparece, tá, o meu script do R, tá? Como está acontecendo aqui no meu editor de texto. Mesma disposição, tá? O painel à esquerda e abaixo é o painel onde aparece o meu console. Mesma coisa que o meu editor de texto. E o meu painel aqui à direita, né, no meu editor de texto acima, eu tenho aqui o meu navegador de objetos, os objetos que eu vou criar no R. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui no RStudio, né, que é o que vocês estão acostumados a fazer, né? Então eu vou entrar aqui, tá, o comando A, né, atribua ao objeto A, tal, o vetor de texto. Vou colocar exatamente o mesmo vetor que eu coloquei aqui, 1, 3, 7, né, com os componentes 1, 3 e 7, tá? Eu mando esse comando para o meu console. Como que eu faço isso? Eu aperto a tecla Ctrl e depois a tecla V, Enter, perdão, né? Eu mandei esse comando para o meu console e no mesmo momento apareceu aqui o A, tá? Indicando que eu tenho um novo objeto, que é um vetor numérico com os componentes 1, 3 e 7, né? Então o RStudio é um pouco mais descritivo, né, aqui nos meus objetos, aqui do lado da direita, tá? Mas o meu editor de texto, ele vai se comportar exatamente como ele se comporta aqui o RStudio. Então vocês não vão ter dificuldade em reproduzir o que eu estou fazendo aqui, tá? É exatamente a mesma coisa. Eu vou apresentar usando, tá, esse editor de textos, o Neovim, por 2 razões, tá? A primeira razão é uma razão egoística, né? Eu realmente me sinto mais confortável em editar código no Neovim, tá? É mais fácil para mim, tá? Eu acho mais gostoso. De fato, eu ia falar que ia usar 2 razões, são 3 razões. A segunda razão, tá? Essa já é uma razão mais de ordem didática, é que a janela aqui do meu editor de textos, Neovim, está bem mais limpa do que a janela do meu RStudio, né? O meu RStudio tem muita poluição visual, né? Aqui está bem mais limpo, a gente pode se concentrar mais no código aqui, tá?
no nosso console, na resposta do R e eventualmente em navegar os objetos. Se eu quiser aqui, eu posso apagar essa janela de navegação de objetos, ficar só com o código, né, e o console do R, tá? Então a gente tem essa opção de fazer isso aqui, tá? A terceira razão também é de ordem didática, é só para reforçar a ideia, né, de que a gente pode acessar o R por diversos caminhos. Isso daqui é mais um caminho que eu estou apresentando para vocês, tá? Possivelmente eu vou apresentar, pelo menos ao longo desse curso, pelo menos mais uma outra forma de interface com R que pode ser interessante para vocês ao longo do curso. Bom, então feita essa pequena apresentação aqui, né, da interface que eu estou usando, vamos passar ao objeto, né, do vídeo de hoje mesmo, que é trabalhar com os chamados objetos do tipo list. Bem, apesar da ampla utilização, né, dos objetos vetor no R e de sua versatilidade, esse tipo de objeto tem evidentemente suas limitações, como qualquer objeto, né, qualquer recurso computacional vai ter sua limitação. Eu vou falar de duas limitações que são importantes para a nossa discussão, tá? A primeira delas é a impossibilidade de armazenar dados de tipos diferentes no mesmo vetor. Então, imaginem, por exemplo, que eu queira criar um vetor, né, cujo primeiro componente seja o número 1 e o segundo componente a letra A. Né? Eu posso dar um comando como esse aqui para o R, né? Cria um vetor cujo nome é x e atribua a esse vetor, tá, os componentes 1 e a letra A. Porém, o que o R vai fazer? Né? Ele vai falar o seguinte, olha, o primeiro argumento que ele me passou, tá, é um double, o segundo é um character, né, do tipo character, né? O que acontece? Ele não consegue criar um vetor com tipos diferentes. O que ele faz? Ele vai converter o double em algo do tipo character. Né? Então, se eu peço para ele criar esse vetor, tá? E pergunto para ele quem que é esse vetor x, ele vai dizer o seguinte, ó, um vetor do tipo character, né? Com os argumentos, tá? com os componentes 1 entre aspas e A entre aspas. 1 entre aspas, tá? É o dígito, né? É o símbolo que representa o número 1 e não o número 1, tá? E o A entre aspas é, né, claro, é a letra A, tá? Bom, o que é, então se eu, por exemplo, né, pedir para ele multiplicar o primeiro componente do vetor x por 8,2, né? Quem que é o primeiro componente do vetor x? É o número 1, né? Se eu pedir só para ele, né, só me informar qual que é o primeiro componente do vetor x, ele vai me informar, não o número 1, eu falei o número 1, falei errado, ele vai me informar o dígito, né, o símbolo que representa o número 1, tá certo? E isso daqui não é tratado como um valor numérico. Por exemplo, se eu multiplicar isso daqui por 8,2, ele vai acusar um erro, né? Ele diz, olha, o número 1, um argumento, né, dessa operadora aqui, ele não é numérico, eu não sei o que fazer com isso, tá? Ele não realiza a operação, né? Bom, a segunda limitação, né, do conceito de vetor no R é a impossibilidade de armazenar dois vetores distintos em um único vetor. Então imagine que eu queira criar aqui dois vetores, tá? O primeiro vetor, que eu vou chamar de NRML, tá? É um vetor, tá, de números aleatórios que eu extraí de uma distribuição normal com média 20, é um vetor de 20 números aleatórios que eu extraí de uma distribuição normal com média 15 e desvio padrão igual a 5. Né? Lembre-se, a gente já viu em outros vídeos, rnorm, tá? é um comando do R que extrai números aleatoriamente a partir de uma distribuição normal. Né? E os argumentos, né, da função rnorm, tá? Um é mandatório, é o número de elementos que eu quero, de números que eu quero que seja gerado aleatoriamente, tá? O segundo e o terceiro são opcionais, né? A média da distribuição normal e o desvio padrão da distribuição normal. Se a gente não informasse 15 e 5 aqui, ele ia assumir uma média igual a 0, desvio padrão igual a 1, né? Mas eu informei 15 e 5. Então, pedi para ele gerar esse vetor aqui, ele gerou o nosso vetor, né? NRML, tá? Se vocês quiserem, né, ver, né, o conteúdo desse vetor, a gente pode pedir para ele exibir, tá? E ele exibe aqui, tá, os nossos 20 números que foram gerados, tá? E vamos imaginar agora que eu queira que ele crie também, tá, um outro vetor, tá? Também aqui não precisaria ser necessariamente, mas com 20 elementos, tá? Esses daqui vão ter, de novo, 20 números aleatórios extraídos de uma distribuição uniforme, tá? 20 elementos
que os argumentos da distribuição não uniforme são o valor mínimo e o valor máximo, né? Se eu não informar, ele vai supor que esses mínimos e máximos são correspondentemente 0 e 1, tá? Aqui eu informei que eu quero que ele distribua, escolha aleatoriamente 20 números entre o 10 e 20, tá? De acordo com uma distribuição uniforme, né? Então, R de random, unif, né, de uniform, né, de uniforme, tá? Então, extraia, né, números aleatórios a partir de uma distribuição uniforme. Quantos números? 20. Qual que é o mínimo? 10. Qual que é o máximo? 20, tá? Então, vou pedir para ele gerar esse vetor também. A gente pode checar, se vocês quiserem ver, né, quem que é esse vetor. Ele exibiu aqui embaixo, tá? Isso aqui foram os números que foram gerados por isso aqui. Agora imagine que eu quisesse guardar, tá, por uma questão de organização do meu trabalho, da minha área de trabalho, né, ou por outro motivo qualquer, tá, esses dois vetores em um único objeto, né. Eu queria armazenar esses dois vetores sob um único nome, né, mas eu não queria perder, tá, a independência desses dois vetores. Eu queria um seria um elemento desse objeto, o outro seria um outro elemento desse objeto, né. Eu posso fazer isso usando vetor? Bom, não, pelo menos não com os recursos que a gente viu até agora, né? Então, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse, né, criar um vetor do tipo, com o seguinte comando, né? Aqui, nrml, né, o primeiro nome do nosso vetor de 20 números extraídos a partir de uma distribuição normal, e unfr, né, é o nome do nosso segundo vetor. Eu fiz um vetor cujo nome é a fusão dos dois nomes, tá? E esse vetor vai ser a fusão dos dois vetores, né? Mas quando eu crio esse vetor aqui, ele não vai criar um par de vetores, ele vai criar um único vetor, né? Que começa com os elementos do vetor nrml, tá? E na sequência, tá? Então ele coloca nesse único vetor todos os elementos do vetor nrml, e depois na sequência coloca todos os elementos do vetor unfr. Então quando eu crio esse vetor aqui, tá? E peço para ele exibir esse vetor, tá? O que a gente vai ver aqui, né? Um vetor de 40 elementos, né? Cujos primeiros 20 elementos correspondem aos elementos do vetor nrml, tá? E os últimos 20 correspondem aos elementos do vetor unfr, né? A nossa pergunta é, será que eu tenho algum tipo de objeto no R, né, que supere essas duas limitações? E como vocês já devem estar esperando, a resposta é positiva, né? Então eu vou apresentar para vocês, tá, o objeto do tipo lista, tá? Ou list, né, que é o nome dele em inglês, é o nome no R para esse objeto, né? Tá, ok? O que são objetos do tipo list? Tá? O objeto do tipo list, ele parece com o objeto do tipo vetor, porém o componente do objeto do tipo list pode ser qualquer outro tipo de objeto, inclusive pode ser um outro list, né? Então, por exemplo, tá? Eu vou criar um objeto chamado lista1, tá? Que vai ser simplesmente, tá, o número 1 e a letra A. Como que eu faço isso? Eu uso a função list, tá? Então falei a lista, então falei para o R, né? R cria um objeto cujo nome será lista1, tá? E que vai receber, tá, o resultado dessa função list 1, A entre aspas, porque aqui não é o nome de um objeto, é um caractere A, né? Tá, ok? Quando eu peço para ele fazer isso, tá? Ele vai criar um objeto chamado lista1, né? Então, se vocês forem no nosso navegador de objetos, a mesma coisa vai valer no RStudio ou no ArcWords, tá? E vocês vão ver que ele está indicando aqui de um modo diferente, né? No meu Vim aqui, ele está indicando com uma cor diferente, tá? E entre colchetes está indicando que tem dois. Na verdade, está dizendo o seguinte: isso daqui é uma lista com dois elementos. Se eu clicar em cima disso aqui, tá? Ele vai dizer, olha, eu tenho um elemento 1 e um elemento 2, tá? O elemento 1 dele, o que que é? O elemento 1 dele é o número 1, tá? É o dado numérico 1. O elemento 2, tá? É o caractere do tipo 1, tá? Então misturei duas informações diferentes, tá? No mesmo objeto, né? Então a gente já vai recuperar o número 1 desse objeto aqui, mas antes de prosseguir, deixa eu dar um outro exemplo, né? Que é o exemplo em que eu quero agora combinar aqueles dois vetores, né? Lembre então que eu tinha criado
um vetor com 20 números normais, 20 números extraídos de uma distribuição normal e um vetor com 20 números extraídos de uma distribuição uniforme. Se eu quisesse guardar esses dois vetores como dois vetores, né, eu posso guardá-los, tá, em um objeto lista, tá? List, né? Ou do tipo lista. Eu vou usar em português a palavra do tipo lista também, tá? Então, o objeto do tipo lista, de novo, ele tem dois componentes aqui, tá? O primeiro componente dele, tá, é um vetor de 20 números, tá? E o segundo componente deles também é um vetor contendo 20 números, tá, ok? Então, o nosso objeto nossos objetos do tipo lista, eles têm, então, componentes, o que vocês quiserem colocar como componentes de um objeto do tipo lista, tá? Se eu der o comando lista 1, por exemplo, né, para o R, escrever, por exemplo, lista 1, né, no terminal ou aqui no meu editor de textos e mandar isso para o R, tá? Ele vai passar isso aqui, ó. Lista 1, primeiro componente, é um vetor de um único elemento, né, cujo esse elemento é o número 1, né, não está entre aspas. Segundo componente, é um vetor de um único componente, cujo o componente é a letra A, agora entre aspas, né? Se eu pedir para ele me dizer quem que é a lista 2, né? Tá? Então, e agora ele vai falar, olha, lista 2, tá? É uma lista, tá, cujo primeiro componente é um vetor, né, com 20 números, né, começando com o número 23,15, né, passando o 12º ao 17,850602, tá? E o último componente 14, né? E o segundo componente do meu vetor list, do meu objeto list, né, lista 2, tá? É um outro vetor com 20 componentes, cujos números são esses aqui, né? 13, 89, 800 e assim por diante, tá? Então agora eu guardei, né, independentemente esses dois itens, tá? Bom, como que eu indexo, né? Como que eu recupero, né, os componentes, né, de uma lista? Eu posso usar, né, como usava nos vetores, tá? Os colchetes. Eu posso, por exemplo, escrever lista 1, tá? E entre colchetes falar, pegue o primeiro elemento da lista 1, tá? Se eu der esse comando, tá? Ele vai aceitar esse comando. Mas veja o que ele retornou aqui, tá? Veja como ele imprimiu, né, o resultado desse comando. Primeiro ele colocou, tá? Um entre dois colchetes, tá? E depois colocou um entre colchetes para depois mostrar o termo 1. Na verdade, o que ele retornou para a gente, tá? Não é um objeto vetor, ele retornou para a gente, tá? Um objeto lista, tá? Para checar isso, tá? A gente pode fazer o seguinte, né? Se eu quero ver o tipo de um objeto, a gente já viu, né? A gente dá o comando type of, né? E o objeto que a gente quer ver de que tipo de objeto é, tá? Então, o objeto do tipo lista 1, eu sei que é um objeto do tipo list, né? Então, se eu pedir para ele para ele testar, né, o que tipo é o objeto lista 1, ele retorna a list, tá? Então, agora vamos pedir para ele me dizer, tá? Qual que é o tipo, tá? Type of, né, do objeto lista 1, tá? Do primeiro componente do objeto lista 1, tá? Ele vai retornar também que é um objeto list, né? E não um objeto vetor, né? Não um objeto do tipo double como eu queria, né? Que é o meu objeto original, né? O que acontece, né? Quando eu coloco entre colchetes, tá? Quando eu indexo entre colchetes um vetor, o que o R retorna? Ele retorna um vetor, né? Que é um vetor com alguns componentes do nosso vetor original. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso vetor NRML, tá? E vamos pedir para ele retornar, tá, o terceiro componente desse vetor, né? O que ele retorna? Tá? Opa, chamei o help aqui sem querer. O que ele retorna, né? Ele retorna, tá, o número 6,84,928, que é o terceiro componente do meu vetor NRML, né? Mas isso aqui, tá? Ele trata como um vetor, né? Por isso que ele põe aqui, quando ele exibe o resultado, ele coloca o número 1 entre colchetes. Ó, estou mostrando aqui um vetor, tá? A partir do primeiro elemento. Como só tem um elemento, ele só mostra o 6, 8, 4, 9, 3, 2, 8, tá? Então, se eu pedisse para ele informar, tá, quais são os componentes de 3 a 5 do meu vetor normal, tá? Eu podia fazer a mesma coisa, tá? E ele fala, ó, vou mostrar um vetor também, né?
primeiro componente 684928, terceiro 9675, etc, etc, né? Ok? Então, mas quando eu indexo um vetor com colchetes, o que o R retorna é um vetor. Como o vetor é o nosso tipo mais básico de dados no R, tá? Isso para a gente não é problema, né? Enfim, a gente coloca, ele retorna o dado na forma mais básica possível. Tá? A lista não é o tipo mais básico, né? Então, quando eu indexo uma lista, tá? Entre colchetes, ele vai retornar uma outra lista, né? Uma sublista da lista original, se vocês quiserem chamar assim, tá? Mas essa lista ela não se comporta como eu gostaria que ela se comportasse, né? Por exemplo, se eu pedisse para ele pegar lista 1, índice 1, né? O que era a nossa lista 1? A nossa lista 1, né, era o vetor, era o objeto, né, cujo primeiro componente, tá, era o double 1 e o segundo era o character A. Né? Tá? Então eu esperaria, né, que se eu fizesse isso e multiplicasse por 8.2, por exemplo, agora ele aceitasse fazer a operação. Mas ele não aceita fazer essa operação. Né? Por quê? Porque quando eu falo para ele pegar a lista 1, índice 1, simplesmente, ele vai pensar que eu estou pedindo para ele selecionar uma sublista, tá? Ele não sabe multiplicar que é um objeto do tipo lista. Ele não sabe multiplicar uma lista por 8.2, tá? Então, se eu quiser retornar, tá? O componente, né, que eu usei para criar, tá? O primeiro componente do meu objeto lista 1, tá? Não como sublista, mas como o tipo original desse componente, eu preciso usar, tá? Um duplo colchetes, tá? Quando eu uso um duplo colchetes, agora a coisa vai se comportar bem, tá? Vamos pedir agora para ele dizer qual que é o type of lista 1, tá? Índice 1. E agora sim, ele vai tratar isso aqui como um double, tá? Então, se eu fizer lista 1, tá? Do colchete, colchete, abre colchete, 1, né? Vezes 8.2, né? Que era a operação que a gente queria fazer. Agora ele faz essa operação corretamente, tá? Então, usualmente, quando a gente vai indexar um objeto lista, né? Ou muito frequentemente, quando a gente vai indexar um objeto lista, a gente não quer que o R retorne uma sublista, né? Uma nova lista, tá? A gente quer que ele retorne o componente na sua forma original, tá? E para isso a gente vai usar, tá, um duplo colchete, tá? Então, o que eu pedi aqui? Pegue o primeiro componente do objeto lista, tá? E retorne ele, tá? Não como uma sublista, mas na sua forma original. Notem que como os componentes de uma lista, né, podem ser vetores, tá? A gente pode ter eventualmente um encadeamento de indexação, né? Então vamos pegar o nosso objeto lista 2, tá? Que tinha como componentes, né, vetores com mais de um componente, né? Então eu vou pegar o objeto lista 2 e pedir para ele retornar, digamos, o primeiro componente do objeto lista 2, né? Quem que era o primeiro componente do objeto lista 2 era o nosso vetor normal, tá? E se eu quiser pegar, tá, os componentes, digamos, 7 a 12, digamos, né, desse nosso vetor normal, tá? Eu posso fazer agora, então, uma indexação encadeada, né? Primeiro eu pedi para o R, né, retornar, tá, o primeiro componente da lista 2, tá? Como esse componente é um vetor com 20 componentes, eu falo, agora então pega desse primeiro componente, que é um vetor, tá? Os componentes 7 a 12 desse vetor, tá? Ele aceita fazer isso e retorna, tá? Os 6 componentes, né, de número 7 até número 12 do vetor que a gente estava investigando, tá? Bom, uma observação importante, né, é que uma lista pode ter entre seus componentes qualquer objeto do R, né? Entre outras coisas, uma lista pode conter como componente dela uma outra lista, tá? Então nada impede que eu peça para o R criar uma terceira lista aqui, tá? Cujos componentes, o primeiro seja a lista 1, que é um objeto do tipo list. O segundo componente seja o vetor NRNL, que é um objeto do tipo double, e o terceiro componente seja a lista 2, um objeto do tipo list de novo, né? Então, se eu mandar esse comando aqui, tá? Ele cria esse objeto sem reclamar, tá? Aqui só uma observação, né? Eu estou aqui com esse editor de textos que eu gosto, que é o Vim, né?
e o package que eu estou usando para rodar o R a partir do Vim é o NVimR, né? E basicamente o que ele faz aqui, quando ele mostra, né, as variáveis da minha área de trabalho, tá? Ele escolhe cores para variáveis de tipo diferente, né? Então aqui as minhas listas estão descritas com a cor azul, tá? Os meus vetores numéricos com a cor de laranja e os meus vetores do tipo character com a cor amarela, né? Se vocês estiverem, por exemplo, num ambiente como no RStudio, tá? Ele vai fazer algo muito similar, tá? Aqui do lado direito, vocês selecionam aqui a abinha Environment, né? O ambiente, onde aparecem de fato os objetos do seu ambiente global, tá? Então aqui eu tenho, tá? As três listas, lista 1, lista 2, lista 3, tá? Ele faz uma tabelinha aqui, né? Ele diz, isso aqui é uma lista de 2 componentes, uma lista de 2 componentes, a lista 3 é uma lista de 3 componentes, né? E aqui os vetores que são os vetores de fato, né? Tá certo? O NMRL, NMRL, o NFR são todos vetores numéricos e o vetor X é um vetor do tipo character, tá? Então ele mostra dessa maneira, né? Se vocês estiverem no Artworks, né, o que vocês podem fazer, vocês criaram os objetos, vocês podem vir aqui nessa barrinha direita, selecionar Workspace, tá? E ele dá uma lista, né, dos objetos que estão na sua área de trabalho, aqui no My Workspace, né? Então tem objetos lista, tá? Ele faz um íconezinho diferente para os objetos do tipo lista e também classifica aqueles como do tipo lista, né? E aqui os nossos objetos do tipo numérico, tá? Ele também fala, esses aqui são objetos do tipo numérico, tá? Então você consegue navegar nos objetos nos três casos, tá? De fato, se vocês estiverem no RStudio ou no Artworks, né? Até a navegação gráfica é melhor, né? Aqui é uma questão idiosincrática. Eu realmente gosto de trabalhar com o Vim, tá? Embora não vá longe, né? De longe impor que vocês trabalhem com esse. Eu estou usando aqui o Vim simplesmente para mostrar, olha, a gente tem diversas maneiras de acessar o R, né? E diversas maneiras de acessar o R de uma maneira que visualmente seja familiar para a gente, né? Não tem nada de muito estranho nisso que vocês estão vendo, né? Comparativamente, por exemplo, com uma janela do RStudio, né? Tá certo? Onde você tem praticamente a mesma divisão, né? Aqui em cima à esquerda, né? O nosso script, embaixo o console e à direita está o navegador de objetos, né? O que não apareceu na minha janelinha aqui é essa janelinha aqui, a nossa terceira janela, né? Abaixo à direita, tá? Essa organização do RStudio é muito boa quando a gente está trabalhando, mas para apresentação ela é um pouco ruim porque as coisas ficam muito espremidas, né? Então fica muita informação visual. Eu prefiro, por vezes, uma coisa mais limpa, né? Para apresentar os meus resultados, como essa aqui que aparece no Vim. Bom, depois dessa digressão aqui, né? Deixa eu fazer mais um comentário, né? Se você quer testar se um objeto é do tipo list, né? Vocês podem, claro, né? Perguntar, usar a função typeof e colocar o objeto como argumento, ele vai dizer de que tipo é, né? Mas por vezes, se programaticamente vocês querem testar, né, se um objeto do tipo list ou não, vocês podem usar a função isList, né? Você lembra que tinha a função isInteger, isDouble, né? E a função isList faz a mesma coisa, né? Ela pergunta se um objeto é do tipo list, né? Então, se eu perguntar para o R, por exemplo, né, isList lista 3, tá? Ele vai responder true, é verdadeiro, né? Se eu perguntar isList lista 1, ele vai responder true também, né? Se eu perguntar isList NRML, bom, NRML era um objeto do tipo double, né? Então ele vai responder false, né? Ele vai falar, isso aqui não é um objeto do tipo list. Bem, vamos voltar a um exemplo, né, com o qual já estamos familiarizados, que nós já vimos em outros vídeos, né, que era o exemplo dos alunos do professor Epaminondas, né? Então, se vocês estão lembrados, né, nós tínhamos o professor Epaminondas, ele tinha uma classe, né, com 6 alunos e ele tinha dado notas para a prova 1 e para a prova 2, tá? Eu vou reinserir aqui os dados porque eu não salvei esses dados antes, tá? E depois eu vou salvar esses dados para a gente aproveitar, pelo menos no nosso próximo vídeo, né? Então nós tínhamos, tá, os nomes dos alunos.
vamos armazená-los num vetor, né, do tipo character, né, e os nomes dos alunos eram André, Beatriz, Bruno, Caio, Maria e Rodrigo. Na prova 1, né, cada um desses alunos tirou respectivamente 8, 3, 2, 1, 1,5, perdão, 1,5, 5 e 7. Né? E na prova 2, as notas foram 9, 5, 3, 4, 2 e 10. Então vamos criar esses 3 vetores, né? Eles estão criados, tá? Bem, o que o professor Epaminondas pode fazer, né? Vamos supor que ele tenha diversas turmas, né? Mas ele gostaria de trabalhar com todas essas turmas no mesmo ambiente de trabalho, né? No mesmo workspace do R, né? O que ele pode fazer para organizar melhor a sua vida é colocar os dados de cada turma em um objeto list, né? E não deixar esses vetores soltos, né, na sua área de trabalho, digamos assim. Né? Então o que ele pode fazer é criar um objeto list, que a gente pode chamar ele de turma A, tá? E esse objeto eu crio, né, um comando list, né, e eu falo que eu quero, ó, que se você coloque no objeto turma, tá, os objetos, né, nomes, prova 1, prova 2, tá? E que ele cria esse objeto list. Foi criado esse objeto list, né? Bom, é claro que se eu quiser ver a lista de nomes, por exemplo, eu posso pegar, né, chamar, né, usar a indexação que nós já vimos como fazer, né? Vou pegar o primeiro componente do objeto turma A, né? E ele vai retornar o vetor de nomes, né? Se eu quiser saber qual que é o segundo elemento do vetor de nomes, né, ele vai fazer isso, né? Enfim, a gente pode usar os recursos de indexação que a gente já tinha. Bom, mas o que pode ser mais confortável, né? Imagine que o Epaminondas tenha diversas turmas assim. Ele pode querer fazer o seguinte: não, eu quero chamar, tá, o vetor de nomes pedindo para o R busque na turma A o vetor de nomes, né? Não o primeiro componente. Essa linguagem pode ficar um pouco difícil por vezes, né? É mais fácil a gente lembrar, né? Assim, prova 1 do que lembrar que a prova 1 estava armazenada como segundo componente da lista turma A, né? Então o que a gente pode fazer é atribuir nomes, né, aos componentes da turma A, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte: names. A gente pode usar a função names que a gente já usou, né, para atribuir nomes aos componentes de um vetor. Se eu pedir names turma A, tá, o R vai retornar new, né? A palavra new quer dizer não existe, inexistente, né? A gente ainda não atribuiu nenhum nome, né, aos componentes da turma A, então ele não sabe como fazer isso, tá? Mas o que eu posso fazer é atribuir os nomes, né? Então eu posso usar a função names para atribuição de nomes, né? E eu vou fazer o seguinte: olha, eu quero que os nomes, né, dos objetos que estão na minha lista turma A, né, sejam os seguintes, né? O primeiro nome, né? Eu quero que seja, né, nome, né? É o nosso o nosso vetor de nomes, né? Então vou chamar de nomes, tá? O segundo nome eu quero que seja, por exemplo, prova 1, tá? Eu poderia colocar prova espaço 1 também, tá? Mas vamos colocar dessa maneira, vamos colocar, tá? Depois eu comento uma limitação disso, se é que é muito relevante essa limitação, tá? E o segundo nome, prova 2. Então eu pedi para ele atribuir nome, né, a cada um dos objetos da nossa lista turma A, né? A nossa lista turma A, ela tem 3 objetos, né? O primeiro objeto é o vetor de nomes, o segundo, né, é o vetor de notas da prova 1, o terceiro vetor de notas da prova 2, tá? Se eu fizer isso, perfeito, ele aceitou fazer isso. E agora eu posso chamar, tá, os objetos da lista turma A, tá? Não mais necessariamente, né,
número, pelo índice desse objeto, mas pelo nome dele, né? Então, se eu quiser que ele retorne, tá? O objeto prova 1, tá? Ele vai fazer isso, né? Agora, porque eu estou chamando pelo nome, né? De fato, tem até um jeito mais confortável de fazer isso, que é o que a gente vai usar com maior frequência, tá? Substituir essa dupla chaves por um único cifrão, tá? Então eu posso fazer o seguinte: turma A, cifrão, tá? Seguido do nome, tá? Do componente da lista turma A, tá? Por exemplo, se eu escrever turma A, cifrão nome, aqui eu nem preciso colocar entre aspas, tá? Ele vai retornar, tá? O nosso vetor de nomes, né? Se eu escrever turma A, cifrão, bom, prova 1 não vai dar certo, né? De fato, ele vai retomar aqui um erro, por quê? Porque esse 1 aqui ele está interpretando como uma constante numérica, e não é isso que eu quero dizer, né? Isso aí faz parte do nome. Então, esse prova 1 aqui eu preciso colocar entre aspas, tá? Por isso que é muito comum a gente evitar, para ter mais conveniência na hora de chamar, né, os componentes de uma lista, é comum a gente evitar, tá, colocar espaço no nome desses componentes. Para evitar o espaço, o que a gente pode fazer, né, é colocar, tá, um símbolo de underline. Tá? Se eu fizer isso agora, tá, eu posso chamar turma A, prova underline 1, e agora ele entende. Tá? Então renomeei, né, os nomes, né, do nosso vetor de turmas, né, dessa maneira. De fato, é tão comum a gente dar nome aos componentes de uma lista que a gente pode criar, tá, a lista já atribuindo os nomes, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Então, deixa eu só remover, tá, o nosso objeto turma A para criá-lo de novo, né? Só para criá-lo agora, já criando, dando nome a eles, tá? Então eu vou criar, né, recriar o objeto turma A, tá? Eu vou dizer que vai ser um objeto do tipo list, né? E os componentes desse objeto vão ser os seguintes, né? O primeiro vai ser o vetor nomes, o segundo prova 1, o terceiro prova 2, tá? Mas como eu vou querer que o vetor nomes tenha um nome, né? Que ele seja chamado por um nome, e vamos chamar esse nome de nome, tá? Então eu vou colocar aqui nome igual a nomes, tá? Então aqui eu tenho uma chave, que é a palavra nome, tá? E igual, depois do igual, eu tenho o dado, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, olha, o primeiro componente da lista turma A, tá? Vai ter o nome, tá? E os dados são os dados que estão no nosso vetor nomes, tá? O segundo componente vai ter o nome prova underline 1, tá? E os dados vão ser os dados que estão no nosso vetor prova 1, tá? E o terceiro componente, prova underline 2, né? E os dados vão ser os dados que estão no vetor prova 2, tá? Quando eu faço isso, ele cria essa lista e agora essa lista ela tem os nomes já prontos, né? Então se eu pedir turma A, né, prova underline 1, por exemplo, né, ele vai retornar, tá? Aqui eu escrevi, turma, faltou o A aqui, né? Tá? Ele vai retornar, né, o vetor, né, de nome das provas, tá? Bom, criado aqui o nosso objeto list turma A, tá? Eu não preciso mais manter na minha área de trabalho aqueles vetores que já estão dentro da turma A, né? Eu não preciso manter agora os vetores nome, prova 1 e prova 2. Quando ele criou o objeto turma A, ele copiou o vetor nomes, o vetor prova 1 e o vetor prova 2 para dentro do meu objeto list. Ele recriou dentro do meu objeto turma A, tá? Então eu posso tirar ele do meu workspace. Então o que eu posso fazer agora é pedir para ele remover, né, os objetos prova 1, prova 2, tá? E nomes. Tá? Então agora a minha lista de objetos, né, não tem mais, né, esse tanto de objetos. Bom, então imagine que o Epaminondas esteja contente que ele conseguiu, né, agrupar todas as informações referentes à turma A em um único objeto, né, num objeto do tipo list turma A, né? Mas ele quer colocar novas informações. Primeiro ele quer colocar nesse objeto, tá, os pesos que ele vai dar para o cálculo das médias, né? Então o que ele pode fazer simplesmente, né, é criar um novo objeto. Como ele pode fazer isso? Ele pode simplesmente usar, tá, turma A, cifrão, tá, pesos
e atribuir, tá? Então, se eu pedir para o R, né, buscar esse turma A, cifram pesos, ele vai dizer que ele não sabe, né? Porque ele não tem, né, nenhum componente da lista turma A, né, que tenha o nome peso. Ele diz, olha, null quer dizer inexistente, esse componente não existe. Mas eu posso criar ele aceita que eu crie, né? Eu posso dizer o seguinte, R, olha, você vai criar, tá, um novo componente, né, da lista turma A, pesos, tá? Que é um componente que vai dizer quais são os pesos das duas provas. Vamos supor, eu vou dar peso 1 para a prova 1, peso 2 para a prova 2. Fiz isso, não tem problema algum, né? Tá certo? E agora eu vou criar, tá, um outro componente do vetor turma A, médias, tá? E esse novo componente vai ser a média das duas provas, né? Então vai ser o vetor turma A, prova 1, né? Vezes, tá? Turma A, tá? Pesos. O primeiro peso, né? Que é o peso que eu dou para a prova 1, né? Mais o vetor turma A, prova 2, vezes turma A, pesos. Eu vou querer a soma, o segundo componente do vetor turma A, pesos, né? Tudo isso daqui eu vou dividir pela soma dos pesos, né? Então eu vou colocar isso entre parênteses, né? Como a fórmula vai ficar muito longa, pelo menos eu escolhi um tipo de letra maior aqui, para mim vai ficar um pouco espremida, eu vou quebrar essa fórmula, tá? Quando eu quebro a fórmula, tá, entre parênteses, tá, o R não reclama, tá? Ele vai aceitar isso, tá? Como eu abrir parênteses aqui, ele espera que esses parênteses sejam encerrados. Então não tem problema eu colocar essa soma aqui, né, esses dois termos em soma, tá? E o resultado dessa soma eu vou dividir pela soma de turma A, vetor pesos, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os elementos, né, da prova 1, multiplicar pelo primeiro peso, que é 1, vai pegar todos os elementos da prova 2, multiplicar pelo segundo peso, que é 2, está aqui, né? E vai dividir tudo isso pela soma dos dois pesos, 1 e 2, 3, tá? Então ele vai calcular as médias de cada aluno, né? Tá, okay? Então se eu mandar ele fazer isso, tá? Se vocês fizerem isso no RStudio, vocês selecionam, tá, as duas linhas e apertam Ctrl Enter, tá? Então eu mandei ele fazer isso e agora a gente pode recuperar, né, as médias da turma A, médias. Pedi para ele informar isso aqui e aqui estão as médias de cada aluno da turma A, ok? Bem, quando a gente está trabalhando intensivamente com o objeto list, por vezes a gente gostaria de pedir para o R, R, eu vou falar o nome do objeto list sem colocar o nome, o objeto com o cifrão na frente. Por exemplo, eu gostaria de calcular essas médias simplesmente dizendo, prova 1 vezes peso índice 1, mais prova 2 vezes peso índice 2, dividido pela soma dos pesos. Eu gostaria de entrar, né? Ao invés de entrar essa fórmula, eu gostaria de dizer o seguinte, olha, turma A, calcule as médias. Se eu gostaria de poder fazer isso, né? Prova 1 vezes pesos índice 1, isso vai ficar entre parênteses, né? Mais prova 2 vezes pesos índice 2, tudo isso dividido pela soma dos pesos, né? Fica um comando mais curto e assim por diante. Mas o R não vai entender isso simplesmente porque na minha área de trabalho, como vocês podem ver, eu não tenho objeto pesos, não tenho objeto prova 1, não tenho objeto prova 2. Então se eu pedir para ele fazer isso, ele vai dar, olha, objeto prova 1 não foi encontrado. Para ilustrar isso, eu vou primeiro remover, né, da nossa lista turma A, tá, o objeto média, né, as médias. Por quê? Porque eu quero recalcular essas médias só para a gente ter certeza que está recalculando de fato, né? Então,
O que eu vou fazer aqui é pegar o nosso objeto list turma A, tá? E redefini-lo, né? Eu vou dizer que eu quero, tá? Que o turma A seja turma A, tá? Mas eu quero a lista, né? Contendo, tá? Todos os elementos de turma A, né? Menos, tá? O elemento cujo o nome é médias, né? Então eu vou pegar aqui, ó, names turma A, tá? Diferente. Para testar se algo é diferente, eu ponho exclamação. Exclamação usualmente significa negado, tá? Negado igual, não é igual, é diferente de, tá? Médias. Quando eu faço isso, tá? O que eu vou fazer, né? Então, deixa eu só selecionar esse names, turma A, tá? Diferente de médias, e pedir para ele rodar só isso aqui. Ele vai retornar um vetor, né? Um vetor com 5 componentes, tá? E os componentes são true, 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 false, né? Então, o nome do primeiro componentinho, que era o primeiro componente do nosso vetor turma A, tá? Prova 1 era nomes, né? Nomes é diferente de médias. O segundo componente, qual que era o nome? Prova underline 1, tá? Prova underline 1 é diferente de médias. O terceiro, prova underline 2 é diferente de médias. O quarto chamava pesos, é diferente de médias. E o quinto se chama médias, né? Então, quando eu indexo, tá, turma A, tá, por esses nomes, então vamos olhar agora só, tá? Essa parte aqui, turma A, tá, indexado por nomes turma A diferente de médias, né? O que ele vai fazer aqui? Opa, fiz errado aqui, perdão. Selecionar de novo, tá? Ele vai pegar, olha só, o vetor nomes, prova 1, prova 2 e pesos, né? O médias, o último componente, né, da nossa lista turma A, né, que era o componente médias, como ele está com o indexador falso, ele não vai recuperar, tá? Então, quando eu fizer isso, tá, eu pego o vetor turma A agora sem o último elemento, sem o componente cujo nome era médias, tá? Isso aí que eu quero fazer, né? Tirei, né, o vetor médias de turma A. Tá? Agora eu vou calcular as médias de novo, tá? Aí a gente pode também tirar, né, o vetor pesos, né? Então, não, podemos deixar o vetor pesos, não tem problema não. Vamos manter o vetor pesos lá no na nossa lista turma A, tá? Agora eu vou calcular as médias novamente, tá? Mas fazendo o seguinte truque, tá? Eu vou usar uma função que chama attach, tá? Attach, bom, é atachar, né? Enfim, pregue, né? Eu acho que bom, eu vou usar o neologismo mesmo, né? Atachar, né? Não é uma palavra em português, mas enfim, é um anglicismo, né? E o que ela vai fazer? Quando eu dou a função attach, o argumento vai ser uma lista, tá? E o que o R vai fazer? Ele vai tratar todos os nomes dentro dessa lista como se esses nomes estivessem diretamente na nossa área de trabalho. Então, se eu disser attach turma A, o que vai acontecer, tá? É que, embora, veja, não apareceu na minha área de trabalho, nos objetos da minha área de trabalho efetivamente, os componentes, né, da turma A. Mas todo o comando que eu der agora, me remetendo a um componente da turma A, ele vai aceitar como diretamente. É como se ele deu um atalho, né? Se eu chamar, por exemplo, agora prova 1, ele vai aceitar esse comando e vai me retornar o vetor de provas 1, tá? Então agora eu posso fazer aquilo que eu estava querendo fazer, né? Eu quero agora calcular, olha, eu posso fazer esse comando aqui, né, que eu tentei fazer antes e não tinha dado certo, né? Vou repetir esse comando, tá? Então agora, turma A médias, tá? Então, no objeto turma A médias, ele não existe ainda esse objeto, porque a gente tirou ele do turma A, né? Eu quero que ele atribui, tá, essas médias que são as prova 1 vezes pesos índice 1, mais prova 2 vezes peso índice 2, dividido pela soma dos pesos, tá? Agora que o turma está atachado, quando eu chamar a prova 1, ele sabe quem é a prova 1, tá? Quando eu chamar a prova 2, ele sabe quem é a prova 2, e quando eu chamar os pesos, ele sabe quem é os pesos também, tá? E agora ele vai fazer esse comando como a gente esperava, né? Tá ok? Então agora,
Então agora eu calculei as médias, vamos supor, agora, mas eu não quero mais que esses nomes peso, prova 2, prova um pesos apareçam na área de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com outra turma agora, vai criar bagunça, né? Eu quero tirar esses nomes da minha área de trabalho, sem, é claro, tirá-los, né, da lista turma A, do objeto list turma A, né? Como que eu faço agora? Eu uso o comando detach, tá? Notem bom, de teste, né, eu argumento, né, é quem eu quero agora destacar, né, desatachar, né, despregar da minha área de trabalho, que é o objeto turma A, né. Bem, notem um pouco, só prestem atenção, tá, que o attach é com dois T's, né, e o detach é com um T só, tá. Bom, então agora quando eu dou um detach, tá, e agora se eu chamar, tá, o objeto prova um, por exemplo, né, o prova um novamente, tá? Agora ele vai reclamar, disse que ele não encontrou, né, tá certo? Porque eu desatachei, ele já não está mais encontrável diretamente, tá? Bem, então isso aqui vai ser um recurso que a gente vai fazer muitas vezes, nós vamos trabalhar muito, mas muito mesmo, com um objeto do tipo list, que recebe uma classe que a gente vai chamar de data frame. A gente vai falar sobre esse tipo de objeto brevemente, né? Não nesse vídeo, mas possivelmente daqui a 2 vídeos, tá? E a gente usualmente vai atachar, né, o data frame, que de fato é um objeto do tipo list, trabalhar com os componentes desse objeto e depois desatachar, tá? Para organizar nossa área de trabalho. Antes de terminar nosso exemplo, né, vamos só colocar mais 3 informações, né, relacionadas entre si, tá? Na nossa lista turma. Tá? A primeira informação que eu gostaria de colocar aqui, né, é, tá, uma lista dos alunos aprovados. E para fazer isso, né, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, tá, o vetor de nomes, né, que chama vetor nome, né, no nosso objeto turma A, tá certo? E vou indexá-lo pelo quê? Apenas, opa, tá faltando aqui a turma A maiúsculo, né? Nome, tá certo? E eu vou indexar isso daqui, tá? Para todos aqui, eu vou recuperar todos aqueles nomes para os quais a nota no vetor médias, né, foi maior ou igual a 5. Então, eu vou pegar aqui turma A, cifrão médias, maior ou igual a 5. E agora eu vou criar, tá? Então, o nosso turma A aprovados, tá? Vocês podem pedir para ele mostrar, né, o turma A aprovados, né? E vocês vão ver que tem aqui 2 aprovados, né, Andréia e Rodrigo. Agora eu vou criar, tá, outro componente, né, da nossa lista turma A, tá? Que vai ser o componente, né, reprovados, né? Então, turma A, ele vai ser, de novo, os nomes, né, do vetor turma A, tá certo? Para o qual turma A, médias, né? A média calculada foi menor do que 3, tá? E colocar aqui, tá? Então, criamos agora. Eu fiz alguma coisa que não parece ter dado certo. Aqui, primeiro eu coloquei aqui aprovados, eu queria colocar reprovados, tá? Deixa eu colocar o aprovados aqui, e agora sim, né, criamos o vetor reprovados. Eu tinha reproduzido, eu tinha colocado tudo aprovados, né? Não podia criar um novo nome, né? Então agora, turma A, reprovados, tá? Se eu pedir para ele mostrar, tá? Tem um reprovado, que é o Bruno, né? E falta agora a gente colocar, né? Opa, estou apagando aqui, eu não queria fazer isso, tá? Falta agora a gente colocar, tá? O vetor, mais um objeto, que seriam os alunos em reavaliação, tá? Vamos chamar isso daqui, turma A, cifrão reaval, né? Então, o objeto, né, da lista turma A, com o nome reaval, vai ser, tá? Os nomes, né? Que eu seleciono, né? No objeto com nome na lista turma A, tá certo? Para os quais acontece 2 coisas, né? Turma A, tá? Médias é menor do que 5, o aluno não foi aprovado, né? E lembrem-se que
O E, lógico, é o sinal de E comercial, né? Turma A, médias, também ele não foi reprovado direto. Então a média foi maior ou igual a 3. Ok? Criou esse aqui, tá? Então agora se eu pedir para ele mostrar para a gente, né, quem é o turma e a Val, tá? Ele vai mostrar a Beatriz, o Caio e a Maria, né? Tá ok? Então só para mostrar como a gente pode trabalhar com um objeto do tipo list, né? De fato, como eu já falei para vocês, tá? Usualmente o objeto do tipo list que a gente vai usar com mais intensamente, tá? É um objeto que vai ganhar um novo nome, né? A gente vai dizer que é da classe Data Frame. Tá? Mas é interessante a gente saber que o objeto Data Frame, que a gente vai trabalhar exaustivamente, aparece sempre, né, quando a gente trabalha com R, é um caso particular desse objeto do tipo list. Tá? E também o que acontece, muitas funções do R, quando elas, o valor que elas se tornam é um objeto do tipo list. Né? Então é importante a gente saber trabalhar com esse objeto, né? Chamar os componentes desse objeto para poder trabalhar com essas funções. Tá? Bom, antes de encerrar, né, esse vídeo sobre os objetos list, tá? A única coisa que eu vou querer fazer aqui é salvar, tá, o nosso nosso objeto turma A, tá? Então, para fazer isso, tá? Independentemente de onde vocês estejam trabalhando, primeira dica, né? Escolham, né, o diretório de trabalho adequadamente, né? Usem a função setwd, se vocês quiserem fazer isso manualmente, né? Tá? E coloquem aqui o endereço do diretório de trabalho de vocês, tá? Ou usem, né, o atalho do recurso que vocês têm disponível. Então, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando, né, com o RStudio, né, vocês podem vir em Session, a gente já viu isso, mas é sempre bom lembrar, né? Escolher aqui Set Workspace As, tá? E aqui vem, tá? Perdão, não Workspace As, eu falei besteira. Session, tá? Set Working Directory, tá? E vocês podem escolher. Bom, se vocês já estão com um arquivo fonte, né? Numa localização onde vocês querem salvar e manter o seu workspace, use aqui, né? Tá? To source file location, né? Se vocês quiserem, vocês podem também fazer o seguinte: vocês podem ir aqui aqui embaixo, né, você tem essa opção Files, tá? E selecionem, né, o local onde vocês querem salvar, tá? Então aqui eu estou introdução ao R, tá? Eu vou querer salvar, tá, em um diretório que chama matriz. E eu venho aqui então Session, né? Set working Directory, tá? To File Span Location, né? E ele também vai fazer isso adequadamente, tá? E finalmente, né, vocês podem vir aqui em Session, né, Set Working Direction, Choose File, né, e daí vocês escolhem o endereço onde vocês querem salvar o seu diretório, configurar, né, o seu diretório de trabalho, tá? Se vocês estiverem no Awkward, a gente já viu isso, mas podemos ver novamente, né? A gente vem aqui em Workspace, né? Set Working Directory, tá? Ele vai abrir uma janela, tá certo? Uma janelinha para vocês escolherem, né, o diretório de trabalho com o qual vocês querem trabalhar, tá? Deixa eu só e daí vocês podem clicar nesse iconozinho aqui, né, de Open File Dialog, e daí vocês escolhem aqui o diretório de trabalhos, né, com o qual vocês querem trabalhar. Por exemplo, aqui eu quero um que esteja, né, no meu diretório da USP, graduação, computação, introdução ao R, tá? Aulas, eu vou colocar junto com a aula sobre matrizes, que eu agrupei tudo aqui, dou choose, tá? E ele já vai configurar, eu dou submit e ele já configura o diretório de trabalho, né? Ele já configura o diretório de trabalho onde eu quero salvar meus documentos, tá? Aqui também, né? Na ferramenta que eu estou usando, que é o Vim, tá? Eu dou uma barra invertida, WD, ele já
configuro o trabalho, o diretório de trabalho, onde eu salvei, tá, aqui o nosso script, né? E o que eu vou fazer agora, né, é pedir para ele salvar, tá, o nosso, a nossa, a nossa turma A, né? Então eu vou usar o comando save, tá? O comando save, ele tem um argumento mandatório, que é o nome do objeto a ser salvo, né? E um outro argumento que é opcional, que é o nome do arquivo que eu quero dar para esse objeto, né? Eu quero chamar ele de turma A, né? .r, tá? Então eu vou dar esse comando, tá? Ele salvou, né? Então o objeto turma A, né? No diretório no qual estou trabalhando, aqui no aulas matrizes, né? E com isso, né? Eu já encerrei, né, a sessão que eu queria fazer com vocês hoje, tá? Para ilustrar como trabalhar, tá, com os objetos do tipo list, tá? A gente vai trabalhar bastante com esse tipo de objetos, especialmente, né, uma classe particular desses objetos, como eu já falei para vocês, tá? E embora a aula de hoje talvez tenha sido meio, esse vídeo, né, talvez tenha sido de um conteúdo um pouco abstrato, ainda não está muito concreto para vocês, é importante passar por eles, tá? Lembrar os principais conceitos que foram colocados aqui.